E vai por aí afora. São os avisos de Jesus. Paulo também escreveu às igrejas, dizendo: cuidado, cuidado com os falsos mestres. Cuidado, cuidado, vocês estão deixando de orar, vocês estão deixando de ler a Bíblia. Cuidado. Vocês estão aí participando de festas mundanas. Cuidado, e vai por aí afora. Vocês não estão doutrinando, não estão discipulando, vocês não estão repreendendo o pecado, não estão combatendo o pecado. Cuidado. Vocês têm no meio de vocês pessoas que estão na prostituição, no adultério, e vocês não fazem nada. Cuidado. Está aí na Bíblia. E assim está a igreja hoje. Cuidado. Às vezes você acha que está grande, que está poderoso, que está forte, tem dinheiro, tem prédios, tem não sei o quê. Mas cadê as igrejas da Inglaterra? Eram as mais fortes, mais evangelizadoras, que tinham mais missionários. Cadê? Viraram cinema. Porque não tomaram cuidado, se comprometeram com o mundo. Cuidado. Não pense que você é alguma coisa, que você está forte, que você é maior do que os outros, que não vai te acontecer nada. Cuidado. Igreja, volte-se para a palavra de Deus, para a oração, para o jejum. É urgente. Então, irmãos, não pense que a coisa é do jeito assim que as pessoas ensinam por aí, falam por aí. O reino de Deus é conseguido pelo esforço. É luta contra o pecado, o tempo todo. Então a igreja, ao mesmo tempo, ela é visível e ela é invisível. Qual é a igreja visível? São as diversas denominações, as pessoas aí que você vê. É visível, você está vendo. Agora, nem todos que você está vendo dentro de uma denominação são salvos. Não quer dizer que a pessoa pertence à denominação e ele é a igreja realmente de Cristo, ele está salvo, que vai ser arrebatado. Não quer dizer isso. Denominação não salva ninguém. A pessoa deve estar em comunhão com Deus, deve estar vivendo uma vida santa, deve estar combatendo sempre o pecado. Então, dentro de uma igreja denominada, aí, evangélica e tal, pode ser que numa igreja que tem 500 pessoas lá, pode ser que lá somente uns 100 se arrebatado. E os outros só estão comprometidos com o mundo, estão vivendo em pecado. E muitos naquele dia vão dizer: eu expulsei demônio, eu profetizei, eu evangelizei, eu ganhei almas, eu fui ali, eu fiz aquilo, eu fiz tal, eu ensinava a Bíblia e tal. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. Aparta de mim, você que pratica iniquidade. Quem me conhece, quem está em intimidade comigo, não anda na prática do pecado, não. Então, cuidado. Igreja do Senhor, igreja legítima, aquela que está em intimidade com o Senhor, que conhece o seu Senhor, e sabe que Ele é santo, e sabe que Ele odeia o pecado. E existe a igreja invisível, que nós não vemos, que é o quê? O corpo de Cristo na terra. É formado aí por todas as pessoas que são a igreja e que nós não sabemos quem é, mas estão aí espalhadas entre as denominações, estão aí no mundo inteiro, ocupando toda a terra. Tem ali crentes que realmente são salvos e que estão aí fazendo parte desse corpo de Cristo, um corpo invisível. Nós não sabemos quem são, nós não podemos identificar quem são os salvos, quem são os perdidos. Sabemos que existem e sabemos que dentro da igreja, chamada igreja, com letra minúscula, existem os salvos e existem os perdidos. Existem os que vão ser arrebatados e os que não vão ser. Jesus, na verdade, vem tirar a igreja com letra maiúscula dentro da igreja com letra minúscula. Na hora do arrebatamento, ele sabe quem está vivendo em comunhão, quem está combatendo o pecado, quem está em intimidade com ele, e ele leva. O Espírito Santo está aí em nós, sabe tudo a nosso respeito. E naquele dia o Espírito Santo é quem entrega ao noivo. Então tome cuidado e viva em comunhão com o Espírito Santo, em santidade, irrepreensível, para que você não seja encontrado naquele dia em pecado, em iniquidade, e não suba. Nós vamos passar agora pelo nosso questionário, onde nós veremos mais detalhes aí dentro da lição que o pastor Gabi escreveu. Vamos ver então. Nosso textuário aí, para completar, que é a primeira pergunta. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11:3. Nossa verdade prática
Para completar, só existe um meio de a Igreja de Cristo preservar sua identidade como agência por excelência do Reino de Deus: obedecer amorosa e incondicionalmente à Bíblia Sagrada. Nossa introdução, pergunta 3. O que é identidade, segundo o dicionário Caldas Aulete? Então, é o conjunto de características próprias de uma pessoa ou de um grupo que possibilitam a sua identificação ou reconhecimento. Número 4, aí para completar. Muitos, na atualidade, enganados pelo astuto Satanás, apartaram-se da simplicidade do Evangelho, dando ouvido a doutrinas de homens e até de demônios. Vivemos tempos trabalhosos e difíceis. Por isso precisamos vigiar, a fim de manter a nossa identidade como povo de Deus. Parte 1. O que é a igreja? Então, número 5. Qual a definição de igreja no grego? Então, o vocábulo igreja é eclésia. O termo literalmente se refere à reunião de um povo, assembleia ou igreja local. A igreja é um organismo místico composto por todos que pela fé aceitaram o sacrifício vicário de Cristo. Número 6. Aí, qual o propósito de Jesus ao estabelecer a igreja? Então, Jesus tinha um propósito de levar aí os salvos a adorarem a Deus, proclamando-o através do testemunho e da pregação do Evangelho. Número 7. Quais as duas principais dimensões da igreja? Então, a igreja não é uma mera organização, mas um organismo vivo. O Novo Testamento mostra que ela é divina e terrena. Número 8. Aí, como é a igreja na dimensão divina? Então, complete. O mestre amado disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Jesus Cristo é a pedra, isto é, o único e o profundo alicerce da igreja. 1 Coríntios 3, 11. Portanto, a característica divina da igreja está na pessoa de Jesus Cristo. Efésios 2, 20. Ele a fundou, edificou e conserva através do Espírito Santo para a nossa consolação. João 14, 16, 15, 26. Número 9. Como é a igreja na dimensão terrena? Complete aí. O corpo de Cristo é composto por judeus e gentios. Antes do advento da igreja, ambos os povos estavam separados. Todavia, mediante a cruz de nosso Senhor, passaram a constituir uma só grei. Efésios 2, 14. Isso denota a diversidade étnica e cultural da igreja, pois esta é formada por pessoas oriundas de todas as nacionalidades, culturas e etnias. É a Assembleia Universal dos Santos. Número 10. Qual é o manual de regra e conduta da igreja como instituição divina? Então, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Número 11. O que o Senhor quer daqueles que creem em Jesus Cristo e fazem parte da sua igreja? Então, amor devotado ao Pai, Mateus 22, 37b, e amar ao próximo, Mateus 22, 39b. Número 12. A igreja primitiva procurava com reverência e zelo cumprir o ensino de Jesus. Complete. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Os crentes, além de pregar o Evangelho de Jesus, acolhiam as pessoas com amor e compaixão. A igreja de Cristo ama a Deus e ao próximo. Parte 2. A preservação da identidade da igreja. Número 13. De que maneiras a identidade da igreja é preservada? Então, na pregação, no ensino do Evangelho, no amor cristão e na defesa da fé. Número 14. De que maneira a identidade da igreja é preservada? Na pregação e no ensino do Evangelho. Complete. Então, a igreja do Senhor tem uma missão a cumprir neste mundo: anunciar a palavra de Deus, viver de acordo com os mandamentos de Jesus Cristo e ensinar a toda a criatura a palavra de Deus. Mateus 28, 19. Como igreja, temos responsabilidade com a educação dos crentes e não crentes. Jesus dedicou grande parte do seu ministério ao ensino. Ele pregava e ensinava a fim de que vidas fossem transformadas. Na igreja primitiva, os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão e no partir do pão. Atos 2, 42 a 44. Número 15. De que maneira a identidade da igreja é preservada no amor cristão? Complete. Então, Jesus ensinou aos seus seguidores que o amor evidencia a comunhão com Ele e com o Pai. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. Somente através de Jesus Cristo o amor de Deus é derramado em nossos corações, levando-nos a cumprir o conselho do apóstolo João de amarmos uns aos outros. 1 João 3, 23. Número 16. De que maneira a identidade da igreja é preservada na defesa da fé? Complete. Então, cada crente deve preservar a doutrina de Cristo, lutando contra as várias distorções e heresias que surgem a cada dia. Segundo João, versículos 9 e 10. E 1 Timóteo 6, 3 a 5. A doutrina bíblica não pode ser modificada, substituída ou anulada por supostas revelações, visões e profecias.
Atos 20, de 27 a 30, 1 Timóteo 6, 20. Tudo tem de ser devidamente aferido pelas Sagradas Escrituras. Façamos a defesa dos fundamentos da nossa fé, sem arrogância ou dissimulação, mas sobretudo com amor, respeito e mansidão. 1 de Pedro 3, 15. Parte 3. Alguns perigos que ameaçam a igreja. Então, número 17. Cite aí alguns perigos que ameaçam a igreja na atualidade. Então, a perda e o esfriamento do amor, a perda do temor a Deus e a perda da humildade. Número 18. Como é a ameaça da perda e o esfriamento do amor na igreja de hoje? Complete. Então, muitos crentes, diante dos cuidados e seduções deste mundo, acabam perdendo o primeiro amor. Apocalipse 2,4. De que adianta ir aos cultos, conhecer as doutrinas bíblicas e evangelizar, se o amor por Cristo e por sua obra já não é mais o mesmo do início de nossa fé? Nosso amor por Jesus deve ser puro, sincero e ardente. Mateus 15,8. Voltemos imediatamente ao primeiro amor. Número 19. Como é a ameaça da perda do temor a Deus na igreja de hoje? Complete. Num mundo onde impera o relativismo moral e ético, corremos o perigo de perder o temor e a reverência ao Altíssimo. Temer a Deus é honrá-lo como o Senhor de nossas vidas. Quando o homem perde o temor a Deus, acaba cometendo toda a sorte de iniquidades. A violência que vitima a sociedade é o resultado da falta do temor a Deus. Tema ao Senhor, pois a Bíblia Sagrada promete que há recompensas para aqueles que honram e amam o Pai. Proteção da morte, como está em Provérbios 14, 26 e 27. Provisão, como está em Salmos 34, 9. E uma vida longa, como está em Provérbios 10, 27. Número 20. Como é a ameaça da perda de humildade na igreja de hoje? Complete. Então, Jesus é o nosso exemplo perfeito de humildade. Veja aí João 13, 1 a 20. Filipenses 2, 5 a 8. Então, o mestre não buscava a glória deste mundo. Se fosse preciso, ia para o deserto ou até para outra cidade a fim de fugir da glória passageira desse século, como está em Marcos 1,45. Muitos são os que permitiram o orgulho tomar conta de seus corações. Eles se esquecem de que tudo neste mundo é efêmero, passageiro, riqueza, fama e poder. A mensagem e o estilo de vida de Jesus eram simples. Por conseguinte, quando o crente perde a simplicidade cristã, torna-se orgulhoso e insuportável, inclusive para o próprio Deus. Vigiemos para que jamais venhamos a perder a humildade, pois a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29, 23. E agora a nossa conclusão aí, número 21, para completar. A igreja de Cristo deve preservar o amor, a simplicidade e o temor a Deus, a fim de que o mundo conheça a Cristo através do nosso testemunho. Conservemos a sã doutrina, pois o inimigo tenta macular a noiva de Cristo mediante as heresias, modismos e costumes mundanos. Sigamos o conselho de Paulo a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Então a igreja de Cristo tem aí como obrigação, dever, preservar o amor, a simplicidade, o temor a Deus. Para quê? Porque o mundo, vendo isso, conhecerá que realmente Cristo está em nós. Então nós temos que saber que existe um inimigo, e esse inimigo tenta atrapalhar a caminhada da igreja. E ele tenta através de quê? De heresias, de modismos, de costumes mundanos. Então ele tenta comprometer a igreja, tenta enrolar, tenta entrar no meio e colocar esses valores lá no meio da igreja. E com a amizade que vai surgir desses valores mundanos, vai afastar a igreja do verdadeiro e legítimo compromisso que ela tem com Deus, de evangelizar, de ganhar almas e estar sempre crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E ele diz: olha, persevera, luta para continuar dessa maneira aí, em comunhão com Deus, lendo, orando, jejuando, sempre. Porque você fazendo isso, você vai salvar tanto a você mesmo, como os que te ouvem, como os que estão à sua volta. Então não pare de repreender, de lutar contra o pecado, de ensinar a palavra de Deus. Você, com isso, estará ganhando a sua própria alma e a alma daqueles que te ouvem. E é muito importante isso. Então seja íntegro e lute, seja fervoroso
de espírito. Esteja sempre em comunhão com o Espírito Santo, fazendo a obra de Deus. Ocupado fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Você que está nos ouvindo, você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Você não entregou ainda a sua vida totalmente a Deus? Faça agora. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, essas vidas para Ti. Ó Senhor, recebe agora, escreve os seus nomes no livro da vida, abençoa poderosamente, Senhor, faz maravilhas, Senhor, nessas vidas. Oh, em nome de Jesus, receba agora a salvação, perdão de Deus. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo, enche agora, Senhor, do Espírito Santo, batiza, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, concede dons à Tua igreja. Oh Deus, ajuda a Tua igreja, Senhor, a ser identificada. Ajuda, Senhor, para que a Sua igreja realmente seja identificada como uma igreja cristã, seguidora de Jesus Cristo, que aprende com Jesus e que vive segundo o Senhor ensinou. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.